Boa noite às alunas do 8º período do curso de enfermagem das Faculdades Integradas de Três Lagoas, AEMs. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de saúde mental e psiquiatria, com as aulas remotas por enquanto. E o tema da aula de hoje são as experiências espirituais e psicóticas não patológicas e a relação dessas experiências com os transtornos mentais. Nós sabemos que na sociedade onde a gente vive, há muitas pessoas que passam por experiências psicóticas e dissociativas, e muitas dessas experiências, elas são relacionadas à religião, elas têm um conteúdo religioso. E isso faz a gente pensar em até onde essas experiências são realmente de acordo com a espiritualidade que o paciente vive, que a pessoa ou o indivíduo vive, e até onde isso pode ser um transtorno mental. Existe uma certa confusão entre o que é o que. Entretanto, este é um campo de estudo que vem crescendo na área de saúde mental e psiquiatria. Hoje existem poucos estudos ainda na área, mas existem mais estudos que tempos atrás, e isso vem aumentando e possibilitando uma melhor qualidade de vida para as pessoas. O Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 4, lá atrás, não é um manual muito recente esse, ele introduziu o CID de problemas religiosos ou espirituais como uma questão digna de ser avaliada e acompanhada. Nesse manual do diagnóstico de transtorno mental, ele coloca que é necessário que as experiências religiosas e espirituais sejam avaliadas como parte da investigação do psiquiatra, da avaliação que ele faz sem ter a necessidade de julgá-las já de imediata como psicopatológicas, porque muitas vezes essas experiências estão relacionadas ao contexto que a pessoa está inserida, ao papel que ela exerce na religião dela, por exemplo. Então, de início, quando a gente vai ver uma pessoa que tem uma experiência espiritual de característica dissociativa, não devemos pensar logo no começo que é uma doença, um transtorno mental. E o psiquiatra deve estar treinado para separar, para poder distinguir sem realizar julgamentos prévios, sem colocar as suas próprias crenças durante esta avaliação. O Manual de Diagnóstico de Transtorno Mental, ele coloca que os problemas religiosos são conflitos que estão relacionados à fé que a pessoa possui, à doutrina que ela segue. Por exemplo, quando ela perde ou questiona sua própria fé, ou então conversões religiosas que acontecem de forma muito intensa. E os problemas espirituais são conflitos que envolvem questões transcendentais ou derivados de algumas práticas espirituais que a pessoa realiza. Não está necessariamente ligada à religião. Então, às vezes, a pessoa vive uma espiritualidade sem participar necessariamente de alguma religião. E essas experiências espirituais, elas podem ser, por exemplo, aquela experiência de quase morte ou alguma emergência espiritual. A Organização Mundial da Saúde fez um estudo na população em geral em 52 países. Nesses países foram estudadas cerca de 250 mil pessoas. Elas foram convidadas a responder a um questionário sobre a saúde mental e dessas 250 mil pessoas, 12,52% possuía sintomas psicóticos. Então, vai ser em torno de 31 mil e mais ou menos pessoas. Mais ou menos 31 mil pessoas.
E dessas pessoas que tinham algum tipo de psicose, como alucinação, delírio, apenas 10% delas tinham um diagnóstico de esquizofrenia. Ou seja, 90% não era patológico. E essas questões que a Organização Mundial de Saúde trouxe foram questões perguntando se havia esse tipo de experiência e se ela acontecia em momentos que a pessoa não estava sob o uso de drogas, sob o uso de álcool, nem sonolenta. A Organização Mundial da Saúde queria saber num contexto em geral, enquanto a pessoa está ativa, bem, quais eram as psicoses existentes. E aí foi encontrado então esse dado de 12,52% com os sintomas psicóticos em condições normais do dia a dia, e destes apenas 10% tinham realmente um diagnóstico de um transtorno mental. Para a gente saber, para ajudar a gente a pensar no que é experiência espiritual e para diferenciar dos transtornos mentais, a gente precisa pensar que a experiência espiritual ela não causa uma dificuldade psicológica relevante para o indivíduo que vive isso. Ela pode ser algumas vezes perturbadora. E aí a família, os amigos e o próprio indivíduo se sente motivado a buscar uma avaliação e tratamento, porque ele percebe que tem alguma coisa ali que atrapalha um pouco a vida dele, mas não dificulta que ele siga em frente, que ele trabalhe, etc. Então, necessariamente não é um transtorno mental. E isso pode refletir, por exemplo, numa adaptação a uma nova fase da vida, como eu falei, numa conversão, ou quando começa a questionar a fé, ou em algum momento de doença e sofrimento, a gente sabe que são momentos que as pessoas tendem a buscar mais a religião, Deus e as coisas espirituais. Essas experiências que a pessoa vive, elas são consideradas como potencialmente positivas. De alguma forma, ela faz bem para a pessoa. Ela se sente confortável, pode ser perturbadora no início, mas ela não ouve vozes, por exemplo, mandando ela matar uma pessoa, como acontece na esquizofrenia, certo? Então, elas são potencialmente positivas, dificilmente elas vão causar mal para a pessoa. Antigamente, até por volta do século XIX, os profissionais de saúde, especificamente os psiquiatras e os psicólogos, eles tendiam a considerar que essas experiências espirituais todas eram tidas como transtornos mentais, devido ao fato de que essas experiências muitas vezes podem se assemelhar, num transtorno psicótico, né? Como os transtornos da esquizofrenia, porque a pessoa pode se dissociar da realidade. Um exemplo, na mediunidade. Então, os psiquiatras e psicólogos tinham a tendência de ver isso como já um transtorno mental propriamente dito. E, sendo assim, isso aumentava o preconceito, a segregação, a separação dessas pessoas da sociedade e aumentava também o número de internações psiquiátricas involuntárias e desnecessárias. Mas hoje a gente sabe que cada um expressa sua doença e seu desconforto de forma diferente. Existem formas individualizadas de enfrentamento de diversos momentos da vida. Porém, a gente sabe que as práticas espirituais, elas podem sim causar algumas complicações adicionais a quem já possui uma psicose. Por exemplo, então, a pessoa, se ela já tiver uma esquizofrenia do tipo paranoide, por exemplo, ela e se ela realiza uma prática espiritual muito intensa, ou se ela vai muito à igreja, se a família pensa que a esquizofrenia também
é uma possessão, por exemplo, e leva ela muito além do normal, do convencional para a religião, isso aí pode ser prejudicial na psicose. Então, as duas coisas elas podem coexistir, tanto as experiências espirituais junto com a psicose. Isso aí aumenta um pouco mais a dificuldade para esclarecer o diagnóstico de transtorno ou apenas verificar que é uma vivência espiritual. A gente tem que lembrar que 90% dos casos que apresentam experiências psicóticas dissociativas, elas não possuem conexão com os transtornos psicóticos. Tá? Elas são experiências que às vezes a pessoa passa um momento desligada da realidade, como já falei aqui, por exemplo, na mediunidade, ok? Então, a gente tem que pensar que a maior parte do caso dessas experiências religiosas não tem contexto de transtorno psicótico. Essa tabela traz para nós, é do estudo de Moreira Almeida, 2011, mas é uma tabela que vem ajudar, vem trazer diretrizes para esclarecer quais são as características dos transtornos espirituais. Transtornos não, desculpa. Das vivências espirituais. Então, a primeira coisa, como a gente já falou um pouquinho, isso não traz um sofrimento psicológico intenso, embora a pessoa pode se sentir incomodada, às vezes, na maior parte das vezes ele fica ok, não tem problema com aquilo que ele está passando, porque é uma experiência potencialmente positiva. A experiência espiritual, ela não incapacita a pessoa para trabalhar, ela não prejudica o relacionamento social que ela possui no dia a dia. Ela geralmente tem curta duração e ela acontece eventualmente, pode acontecer especialmente quando a pessoa está praticando a sua religião. Ela não tem um caráter invasivo, ela não atrapalha a vida cotidiana da pessoa. Algumas experiências, poucas delas, podem ter uma duração maior, mas dentro do contexto que a pessoa está inserida, isso pode ser visto como um desenvolvimento espiritual, um avanço espiritual da pessoa. Geralmente, o indivíduo que passa por isso, ele sabe discernir que é uma experiência espiritual. Ele tem a capacidade de perceber que é uma coisa diferente, incomum, e às vezes ela não é compartilhada, ou seja, não é sentida, vivida por outras pessoas. Mas ela é compatível geralmente com as tradições religiosas em que a pessoa está inserida. Não tem, em geral, uma comorbidade psiquiátrica. As duas coisas podem coexistir, mas isso não é frequente, ela é rara. Tá? Então, na vivência espiritual, não tem outros transtornos, não há outros sintomas que indicam que a pessoa está com um transtorno mental. E essa pessoa que passa por essa vivência consegue, na maior parte das vezes, controlar essa experiência, limitando a ocorrência ao local e momento adequado, por exemplo, durante um ritual, e que isso não vai acontecer nem no trabalho nem na escola, por exemplo. E, por fim, essa experiência espiritual, ela promove um crescimento pessoal ao longo do tempo. O indivíduo sente que sua vida melhora na vida pessoal, social, profissional. E essas experiências, elas são dirigidas para a autointegração e para ajudar as outras pessoas, para contribuir, para fazer caridades. Ok? Então, essas são as principais características que a gente deve pensar quando a gente verifica nos nossos atendimentos, no nosso dia a dia, uma pessoa com
uma vivência espiritual, uma psicose de conteúdo religioso, ok? Aqui estão as referências utilizadas para realizar essa aula. Os 2 artigos eu vou inserir para vocês na área do aluno, aliás, já estão inseridos lá na área do aluno, para quem quiser aprofundar um pouco mais a leitura sobre o tema. Também vou deixar links de mais 2 videoaulas para vocês assistirem. E, por favor, como sempre, eu lembro que eu estou à disposição para conversar com vocês, para responder dúvidas, então vocês podem me encaminhar pelo e-mail, pelo Hangouts ou pela área do aluno, que a gente conversa melhor sobre o tema para quem tiver dúvidas ou interesses, ok? Então, uma boa noite a vocês, bom estudo e a gente se vê na próxima aula. Um beijo!